Olá, gente, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estava falando há pouco tempo com as meninas. Lorena, bom dia. Que eu ainda estou terminando a avaliação, a correção das avaliações, tá certo? E tão logo eu concluo, vocês vão. Tá sem áudio? Iane, você está ouvindo? Ótimo. Pode ser uma certa oscilação, não é, da internet aí do sinal, porque também deu uma chuvinha por aqui, tá bom? Enfim, bom dia, Magna. Gente, eu estava falando para vocês, as meninas, que estou concluindo aí ainda a correção das avaliações, tá certo? E ainda que a universidade, né, está pedindo para que vocês realizem uma avaliação institucional e está disponível no Unifor Online, certo? Disponível no Unifor Online. Então, vocês, eventualmente, vão estar avaliando, né, esse sistema e tudo, tá bom? E aí é interessante porque a universidade tem uma devolutiva, né, sobre como é que estão as atividades no modelo síncrono, tá bom? Oi, gente, vamos lá iniciar a aula de hoje, como eu falei, né? Até terça-feira, no máximo, a gente dá o retorno aí das avaliações de vocês. Se for o caso, na terça, né, dia 10, a gente pode estar comentando as provinhas, né? Tirar aí um momento da aula, tá bom? Mas, necessariamente, a gente vai estar entrando agora, hoje, né, na unidade 3, tá ok? Eu deixei para vocês, lá no material didático, esses slides que a gente vai estar apresentando inicialmente, bem como a nota de aula também referente à unidade 3, que trata, né, especificamente do nosso controle de constitucionalidade, né, gente? Essa matéria, né, esse conteúdo, ele é de extrema importância, tá certo, para vocês, tanto no que diz respeito a, eventualmente, né, pessoal que deseja aí, realizar algum concurso público, né, algum certame, quanto também no exame da ordem, né, que sempre são matérias cobradas, tá certo, de extrema importância, né, nesse contexto do direito constitucional, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês o slide que eu já deixei lá no AVA, tá certo? Está naquela pastinha material didático, no link slides da disciplina, tá bom? Gente, vocês conseguem acompanhar aí o slide, Iane? Iane, Lorena, Luana? Tá dando para ver sim, professora. Ótimo, obrigada aí pelo retorno, doutora Luana, obrigada. Vamos lá, pessoal, então, assim, tratando aí, não é, um pouco a respeito, iniciando o nosso conteúdo, na verdade, das nossas ações, não é, de controle de constitucionalidade, tá certo? A gente está entrando nesse momento aí na unidade 3 da nossa disciplina. É a nossa última unidade do semestre, mas não quer dizer que porque seja a última unidade, né, ela é menos, digamos, tem menor conteúdo. Não, muito pelo contrário, tá certo? O controle de constitucionalidade, né, nós temos aí uma extensão conteúdo bem relevante nesse sentido, né? Doutora Luana ou a doutora Iane,
Pessoal, o que é que vem à mente de vocês? Tem até lá no AVA de vocês uma espécie de um mapa mental, né? Que enfim, foi colhido aí das fontes, né, de pesquisa, que ele trata a respeito do controle de constitucionalidade. O que é que vem à mente de vocês, Luana, Yane, Lorena, quando a gente trata, ou quando a gente fala em controle de constitucionalidade? A ideia de controle, né? A ideia que vem a estar por trás dessa terminologia. O que é que vocês acham? Luana, Yane, Lorena. Pessoal, acho que está prolongando o feriado ainda, né, Luana, Yane? Hein, gente? Cadê vocês, meninas? Luana, Yane, quem quiser pode escrever no chat. O que vem à nossa mente quando a gente fala em controle, né? Alguém quer responder aí no chat? Luana, Yane. Bom, pessoal, controle de constitucionalidade, né? A gente colocou aqui, nada mais é do que a gente vai fazer, né? Existem sistemas, né? Vai existir um sistema, tá bom? Para verificação, né? Aferição, vai se verificar se as leis e atos normativos estão em conformidade com a Constituição Federal, né? Eu acredito que vocês devem estar lembrando lá do início do semestre, quando a gente começou a tratar, né, dessa temática da jurisdição constitucional, e a gente falava, a gente chegou a citar aqui na sala, de dois termos extremamente importantes, né, para a nossa disciplina, que são a supremacia e a rigidez constitucionais, né? A supremacia, inclusive, tem até o princípio, né, da superioridade da norma constitucional, tá certo? Aqueles princípios lá da hermenêutica. Mas a gente sabe, no todo, né, inclusive a gente tem autores, né, grandes juristas, filósofos, que criaram verdadeiras teorias, né, e sistemas, tá certo? Para que a gente compreenda que não é nada, digamos, complicado de se compreender, tá certo? Não é nada complexo, de que a Constituição está no vértice do ordenamento jurídico, está no topo, é a norma suprema. Se ela é a norma suprema, não é? Todas as demais normas inferiores, né? Ou infraconstitucionais, devem guardar conformidade, né? Devem guardar obediência, devem estar em consonância aos princípios e aos preceitos da Constituição Federal, tá certo? Então, é extremamente importante, Yane, Luana, Lorena, a gente tem em mente, pessoal, que existe a superioridade, a rigidez da Constituição, né? Nossa Constituição, a gente já viu, ela não pode ser alterada de qualquer sorte, de qualquer forma. Existe todo um procedimento mais complexo, né, para aprovação das PECs, tá certo? E que esse controle de constitucionalidade, ele vai justamente, né, incidir em relação a essas normas ou atos normativos, né, leis ou atos normativos infraconstitucionais, tá certo? No intuito de haver uma fiscalização, haver, como o próprio nome diz, um controle, né? Um controle de se saber, né, se verificar realmente, aferir se essas normas estão em consonância ou não à Constituição Federal. A gente vai passar aqui por uma breve explanação a respeito
desses modelos, né, de controle que existem no mundo, tá bom? Que até coloquei aqui para vocês, né, aspectos gerais, ó, no slide, tá? Gente, a gente tem basicamente, né, digamos, mundialmente falando, 3 grandes sistemas de controle, né? A gente fala que são o sistema francês, né, que é considerado um sistema político. Lá na França, esse controle de constitucionalidade, ele não é exercido pelo Poder Judiciário, né? Não é que nem o nosso controle aqui no Brasil, né? Que ele é eminentemente judicial, com algumas pouquíssimas exceções, tá certo? Então, assim, lá no direito francês, né? Eu tenho um modelo que é chamado de controle político, tá certo? Ou seja, esse órgão que vai realizar o controle de constitucionalidade lá na França é um órgão que não pertence ao judiciário, tá certo? Ele é um órgão constituído, tem até a presença, né, do presidente da República, de ex-presidentes, tá certo? Tem uma configuração política e é chamado Conselho Constitucional, tá certo? Então, o modelo francês, né? A França tem muita influência aí da predominância do poder do executivo, né? Do administrativo e da ideia de legislação, né? Então, o que vai preponderar realmente lá no modelo francês é um viés, né? É um órgão político, tá? Então, não é na estrutura do Poder Judiciário, certo? Outro grande modelo, né, que a gente tem no mundo. Bom dia, Ana Patrícia, Anne, chegaram aí na aula. Bom dia. A gente está, Ana Patrícia e Anne, a gente já está aí. Tudo bem, Ana. Estava ainda em prova, né? Tá certo, sem problemas, tá? A gente está adentrando aqui ao contexto, né, pessoal? Ao início da nossa unidade 3, que é controle de constitucionalidade, tá bom? Então, a gente está abordando aqui os modelos, né, existentes de controle de constitucionalidade no mundo, tá bom? O primeiro modelo que a gente pode falar é um modelo que, digamos, não vai estar afinado, né, ou, de certa maneira, não é próprio do sistema brasileiro, que é o modelo francês, é um modelo de caráter político. Esse controle de constitucionalidade lá na França, ele não é exercido por órgãos do judiciário, né? Existe o que se chama Conselho Constitucional, tá bom? Enfim, a França destoa um pouco, tem a influência muito forte, né? Do direito administrativo, do próprio poder legislativo e do contexto político, tá bom? Aí um outro grande modelo que a gente estava falando, pessoal, é o modelo norte-americano, tá certo? Esse modelo norte-americano, inclusive, ele foi inaugurado em 1803, tá ok? Modelo norte-americano é um modelo conhecido, né? Considerado modelo difuso de controle de constitucionalidade, tá certo? Ou que se chama também o Judicial Review, né? Judicial Review of Legislation, tá certo? Então, uma revisão judicial, não é, das leis e atos normativos pelo Poder Judiciário, num contexto difuso, tá? Esse modelo norte-americano, só um instantinho, Ana, ele foi inaugurado em 1803, não é? E aí vale a pena mencionar para vocês o seguinte, pessoal, em nenhum momento esse modelo, né, de controle de constitucionalidade, tá certo? Lá no direito americano, ele está previsto na Constituição Americana, 1787. Não há previsão. Então, assim, o modelo difuso, que é originariamente, né, norte-americano, ele surgiu do precedente judicial, né? Ele surge de um precedente judicial que é muito clássico, né, bastante conhecido, que é o chamado caso Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. Já ouviram falar? Entrou em 1801, né, na Corte Americana, só um instantinho, Ana.
1801, e ele veio a julgamento somente ali em 1803, tá? Diga, Ana Patrícia, pode falar. Obrigada. Não, professora, na verdade eu estava dizendo que eu conhecia, que eu concordava com a senhora. É que tá ruim, né, o som? Tá baixo, pessoal? Não, acho que é o meu celular. Eu vou sair e entrar de novo, tá, professora? Só um Tá instante. ok, tranquilo, pode tentar aí novamente. Eu tô aumentando aqui o som também do computador para ver se melhora aí para vocês. Aqui tá tranquilo, professor. Bom dia, doutor Gley. Bom dia. Aqui Eu acho que é porque a internet deve estar oscilando aí um pouquinho hoje, né? Aqui. Enfim, pessoal, eu estava falando. Então, Gley, bom dia. Bem-vindo. Temos 3 grandes modelos no mundo, tá certo? Do controle de constitucionalidade. Estamos aí iniciando nossa unidade 3, extremamente importante, né? Essa unidade, tá? No contexto de se tratar aí do controle de constitucionalidade, que é uma matéria que realmente sempre é cobrada de vocês, né, no exame da ordem, ou mesmo em algum concurso público, sempre vai haver alguma questão que aborde o controle de constitucionalidade no Brasil, enfim, e as suas nuances, né? Ótimo, Ana, obrigada. E as suas nuances, que realmente são muitas, né? Que a gente tem que tratar aqui, abordar, tá bom? Inclusive, tratando, não é? Nesse contexto desse modelo, desses modelos que existem e são adotados no Brasil, e ainda, pessoal, nas nossas ações de controle concentrado que a gente vai estar abordando, né? A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a de impromissão, a ADO, né? Já falamos um pouco ali naquele momento lá do mandado de injunção, a ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental também, tá certo? Enfim, né? São ações extremamente importantes no que diz respeito também ao papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil, tá certo? Mas continuando aí, onde a gente está no nosso slide, né? A gente está aqui, ó, aspectos gerais, tá certo? Então, estou falando para vocês que existem 3 grandes modelos, né? Um é o modelo político da França, que a gente não é. No Brasil ainda existe alguma situação de controle político, a gente vai estar falando, mas não é um órgão político aqui no Brasil. Lá na França é o Conselho Constitucional. O direito americano, para o direito americano, né? Foi criado o controle difuso de constitucionalidade, né? Ou do Judicial Review, tá certo? E isso lá pelos idos de 1803, né? Foi em 1803, gente, que lá a Suprema Corte Americana, né? No verdadeiro, quem quiser também, digamos assim, Ana Patrícia, né? Ter digamos, uma visão, uma noção maior, né? Do que foi essa célebre aí decisão. Vou até ver se eu tenho esse texto digitalizado e de repente eu deixo para vocês lá no AVA, tá bom? O ministro Barroso, né? O professor Luiz Roberto Barroso, ele traz lá naquele livro dele, que é bem interessante também para essa abordagem, né? Controle de constitucionalidade no sistema brasileiro, tá certo? Ele traz aí esse histórico do caso Marbury versus Madison, que é um precedente judicial, como eu falei para vocês, né? Pessoal, esse sistema norte-americano, em nenhum momento ele foi previsto ou ele está previsto na Constituição americana, tá? Ele vai surgir de um precedente judicial, que é justamente o caso Marbury versus Madison, ou seja, olha lá, como é importante, né, a atuação aí da Suprema Corte Americana, né, e inclusive por meio dos precedentes judiciais, instituiu, e aí dizia o Chief Justice, na época, né, que era o John Marshall, presidia aí a Suprema Corte, que a função do judiciário é ser intérprete, né, intérprete da lei maior. Então, nesse caso, é a função princípio, é a função primordial da Suprema Corte fazer dar a última palavra, né, a palavra final em termos de interpretação da Constituição Federal, tá certo? Então, lá nos Estados Unidos, né, surge em 1803, com esse grande precedente, Marbury versus Madison, que foi uma nomeação aí de juízes, né, no apagar das luzes do governo do Jefferson, tá certo? E aí mudança, né, de política, e esses juízes
foram nomeados, mas não chegaram a tomar posse. Né? Então, todo esse contexto aí de uma lei de organização do judiciário, né, acabou dando margem a que a Suprema Corte viesse e estabelecesse que lá em 1803, que quem tem o poder, né, de interpretar a Constituição é o judiciário, né? Por isso o nome aí, Judicial Review, ok? A revisão aí pelo judiciário. E nós temos, né, também aí numa ideia de contraposição, de certa maneira, né, um certo confronto aí com a ideia do Judicial Review, que vai ser feito especificamente aí por qualquer juiz ou tribunal, né, o controle, como o nome diz para a gente, difuso, né, difuso, quer dizer o quê, pessoal? Qualquer juiz ou tribunal, ele tem a legitimidade, ele tem a atribuição, né, ele tem competência para realizar esse controle de constitucionalidade, na modalidade difusa, né, difusa. Aí, em 1920, com a instituição lá do Tribunal Austríaco, né, do Tribunal Constitucional Austríaco, vem o Kelsen, né, mais uma vez, e diz que vai existir um órgão, né, uma estrutura própria para julgar essas questões afetas à inconstitucionalidade das normas, né, ou questões de Estado, ou questões aí que versem sobre essas questões entre os poderes, né? E aí, em 1920, a gente viu, ó, em 1803, é inaugurado o controle difuso lá nos Estados Unidos. Em 1920, inaugura-se uma outra modalidade de controle no mundo, que é o modelo austríaco, ou o modelo concentrado, né? O modelo concentrado, portanto, ele tem como criador, né, a figura do Hans Kelsen, ali também junto à formação do Tribunal Austríaco, tá certo? E o que é que quer dizer o modelo concentrado? Vai existir um único órgão, né, que tem essa atribuição, e aí em grande parte da Europa, né, a gente tem aí a presença desses órgãos que são denominados de tribunais constitucionais, tá certo? Para decidir em última instância, ou instância, na verdade, originária, né, essa situação aí da inconstitucionalidade das leis e atos normativos, tá certo? Portanto, a gente tem ali inaugurado, né, o controle concentrado na Áustria, em 1920, a gente tem esse Tribunal Constitucional também presente na Espanha, em Portugal, na Itália, tá certo? Em grande parte aí dos países da Europa, tá? Na Suíça, ele é um controle do tipo misto, né? Ele pode ter a presença de leis que são controladas aí no modelo político e outros tantos que podem seguir ali o trâmite para um controle judicial. Gente, tá claro até aqui? Ana Patrícia, Glei, eu falei para vocês que existem 3 grandes modelos, né? São 3 modelos no mundo, tá certo? Que dão conta desse sistema de controle de constitucionalidade. Ou seja, eu tenho um modelo francês, que é político, né? É um órgão próprio. Ok, Lorena, obrigada. É um órgão próprio, né? Esse modelo francês, um caráter político. É um órgão que tem uma estrutura bem, digamos, bem fundamentada aí nas suas raízes, indicação do presidente, indicação do Senado, indicação, enfim, tem a composição de ex-presidentes, tá certo? E eu tenho o modelo difuso norte-americano, 1803, e temos ainda um modelo concentrado, ou europeu continental, né, que é o modelo dos tribunais constitucionais, né, um modelo concentrado, tá? Presente em boa parte da Europa, tá certo? Por quê? Porque existe aí a criação, né, houve em determinados momentos a criação, o surgimento desses tribunais constitucionais para tratarem, né, mas especialmente dessa matéria constitucional. E a gente aqui no Brasil, né? Qual é o modelo que a gente adota? A gente tem um histórico aqui do Supremo Tribunal Federal, até deixei para vocês lá na nota de aula, tá certo?
o Supremo Tribunal Federal, né? Ele surge no Brasil a partir do decreto 848 de 1890, tá? Decreto 848 de 1890, que foi o decreto que, ao mesmo tempo, né, instituiu aí a criação do Supremo e também a criação da Justiça Federal no Brasil, tá certo? Tá lá na notinha de aula para vocês, quem quiser olhar, né? Unidade 3, tá? Naquele momento inicial, né, no início da República, 1891, né? Falando um pouco desse contexto histórico. Na época do Império, a gente não vai poder especificamente falar, não é, de uma ideia de controle, porque a gente só tinha aí a dominação da esfera política pela figura do imperador, tá certo? Então, havia realmente só uma ideia de controle político. Na República, não é, no início da República, o Supremo já teve uma composição, pessoal, variável em número de órgãos, né? O Supremo Tribunal Federal, tá certo? No sentido de dizer, já houve uma composição com 15 juízes, 15 ministros, 16 ministros, né? 16 ministros ali no momento de ditadura, tá certo? Isso para dar vazão, né? Muitas vezes, vocês sabem que tem essa crítica, né? A composição do STF, no que diz respeito a essa nomeação pelo chefe do executivo, né? O que dá margem realmente, ou pode dar margem a digamos, uma apreciação, né, das situações de acordo aí com interesses políticos, com interesses governamentais, né? Que não seriam propriamente interesses da sociedade, nem sempre vão estar coincidindo, certo? Mas então, o Supremo já teve essa composição, né? Muitas vezes de 16, 15 ministros, tá? Mas, no todo, hoje a gente tem aí a formação, né, do STF, na sua criação aí em 1934, criação, eu digo, na sua composição naquele momento em 34, tá certo? Com 11 ministros, né? A aprovação do Senado Federal, a nomeação do presidente da República, tá certo? E aí, em 65, né? É interessante a gente falar também, tá? Mas aí prevalece a composição atual do Supremo Tribunal Federal, né? No artigo 101, parágrafo único, que são 11 ministros escolhidos, né? Dentre os cidadãos com mais de 35, menos de 65 anos, notável saber jurídico, reputação, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, né? Tivemos há pouco tempo, inclusive, aí a nomeação, né? A indicação pelo chefe do Executivo, nomeação e já aprovação pelo Senado Federal do mais novo ministro, né, do STF, que é o Cássio Nunes Marques, tá certo? Cássio Nunes Marques, tá? Então, gente, esse controle de constitucionalidade é muito importante no Brasil, aqui, falando no contexto geral, né? No Brasil, ó, inicialmente, a evolução constitucional, né, desse controle, em 1891, pessoal, a gente só tinha ali, inicialmente, a ideia do controle difuso, tá certo? E ainda uma ideia que unicamente previa a participação, né? Ou essa ideia aí, né? Num contexto do controle difuso, né? Em 1891, tá? Aí, quando a gente chega na nossa evolução histórica, né? Há uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 65, tá certo? A emenda constitucional número 16/65, né, do ano de 65, tá? A emenda 16/65, que veio a alterar a Constituição de 46, o que foi que aconteceu? Ela instituiu ali no ano de 65, ou seja, qual é a ideia, doutor Gleia, Ana Patrícia, que eu tenho hoje? Qual é a presença, né, que existe hoje? Que tipo de sistema existe hoje de controle de constitucionalidade no Brasil? Que sistema é esse? Gleia, Ana Patrícia, Lorena,
Eu acho que é misto, professora. Pronto, a gente denomina, né, exatamente, Ana, um sistema híbrido, né, um sistema híbrido, porque ele tanto vai ter, ou misto, né, se quiser falar aí na ideia de misto, porque ele tanto vai ter aí a presença do controle difuso, né, que é o controle norte-americano, e no Brasil ele surge a partir de 1891, com a presença do controle concentrado de constitucionalidade, né? O que é que eu estou dizendo a vocês? Que só veio a ter a simultaneidade desses dois tipos de controle no Brasil a partir de 65, de 1965, tá certo? Até 65, unicamente, a gente tinha unicamente o controle difuso, né? Na emenda 16/65 vem a surgir o controle concentrado, tá certo, Ana? É isso mesmo, né? Então, eu tenho uma junção de modelos, né? Eu tenho um sistema híbrido no Brasil, tá certo? Que possibilita tanto, né, a aferição, a verificação dessa compatibilidade de uma maneira originária pelo STF, né, como guardião da Constituição, lá naquele artigo 102, inciso 1, a linha A, que a gente tem, né, guardião da Constituição, papel do Supremo Tribunal Federal, né, um dos papéis, quanto possibilita também que qualquer pessoa, né, qualquer cidadão possa contestar, enfim, né, possa verificar se realmente uma lei ou um ato normativo ele é ou não, verificar que eu digo, né, sujeitar ao crivo do judiciário, num caso concreto, tá certo? A verificação da compatibilidade dessa lei ou ato normativo pelos tribunais, tá certo? Num caso concreto, né? Que se chamaria aí a ideia, que se chegaria à ideia do controle difuso, tá certo? Então, nós temos, né, coexistindo no Brasil o controle difuso e o controle concentrado, somente a partir do ano de 65, né? A emenda 16/65, que alterou a Constituição de 1946. Tá claro até aqui, pessoal? Tá claro? Só uma questão aqui, né, para a gente ir ingressando aí nos demais pontos, né, dessa matéria, tá certo? A partir ali de 65 até 88, qual era a peculiaridade que existia para esse controle concentrado, hein, gente? Gleia, Ana Patrícia, Iane, Luana. Ou seja, o que é que eu estou perguntando? Né? A partir de 65, institui-se, né, juntamente com o controle difuso no Brasil, institui-se também a possibilidade da representação de inconstitucionalidade lá no Supremo, né? Ou seja, institui-se o controle concentrado, né? Também aqui no nosso ordenamento jurídico. Quem era que podia levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal essa modalidade de controle concentrado? É isso que eu estou perguntando a vocês. Entendi. Quem era legitimado para levar ao conhecimento do Supremo essas ações de controle concentrado, Ana, até 88? Unicamente, pessoal, naquele momento, né, ainda de 65 até 88, até com o advento da nossa nova, né, na Constituição Federal, na nossa nova ordem constitucional, somente o procurador-geral poderia, né, era considerado legitimado a levar essas questões para o Supremo, ok? Com a Constituição de 88, aí essa ideia mudou, né? A gente vai ter todo um rol, que aí eu estou também falando aqui para vocês, já fazer uma leitura, né, desses artigos da Constituição, que são os artigos 102, inciso 1º, 102, inciso 2º, 3º, o 103, né, que vai trazer para a gente o rol de legitimados à propositura das ações de controle concentrado lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então,
até, né, 88, até o advento da nossa Constituição, o único legitimado de 65 até 88 era o Procurador-Geral da República. Essa ideia, quer dizer, essa visão da legitimidade, né, para levar esses casos até o conhecimento e julgamento do Supremo, mudou, né, foi ampliada com a Constituição de 88, e esse rol existe aí no artigo 103 da nossa Constituição. É o presidente, a mesa do Senado, né, a mesa da Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa, do Distrito Federal, enfim, o Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, né, todas essas entidades que hoje são tidos como legitimados, tá certo? Para levar até os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, né? Para levar até o conhecimento do Supremo essas ações de controle concentrado, né? E para as quais o Supremo vai dar uma palavra final como intérprete da Constituição. Tá claro, gente? Continuando aí, então, no nosso slide, né? Modalidade de controle de constitucionalidade. Quanto à natureza do órgão de controle, ele pode ser político ou judicial. No Brasil... Professora, oi. então quer dizer que a gente Oi, Glei, diga. É um controle misto, então, é? Que é o difuso e o concentrado, é isso? Isso, misto, ou híbrido, né? Glei, geralmente a doutrina ela vai adotar essa palavrinha híbrida, né? Professora... Porque mistura, né? Aquelas características, rapidinho, do controle difuso americano, tá certo? Do controle difuso americano com o controle concentrado europeu, né? Ali da Áustria, tá certo? Agora, o misto que eu vou falar aqui também diz respeito, Glei, né? No Brasil, apesar da gente ter, pessoal, um controle que ele é eminentemente do judiciário, né? Quem é que realiza esse controle? O juiz ele pode até ex officio, de ofício, né? Apesar dessa ideia estar sendo mais aí rechaçada pelo Supremo, o juiz ele pode até de ofício se manifestar no âmbito de um processo, um procedimento, e não aplicar a lei por considerá-la inconstitucional, tá certo? Agora, o ideal realmente é que ele seja suscitado, né? Ele seja impulsionado a se manifestar sobre essa inconstitucionalidade. Agora, eu não estou dizendo de todo, né? Eu falei aqui para vocês que, eminentemente, Glei, no Brasil, esse controle ele é do judiciário. Por que eminentemente? A gente vai ver agora aí nessas colocações próximas que vai existir a possibilidade desse controle no Brasil ainda acontecer de uma maneira prévia, né? Ainda acontecer numa seara política, no âmbito político. Por exemplo, o veto jurídico do presidente da República. O presidente da República, ele pode, e aí é antes, ó. Por que eu digo antes? Antes da feitura da norma, né? Ele se considera um controle preventivo. É antes da norma ser efetivamente finalizada, né? Medida provisória. Procedimento de gestação, de finalização, né, do processo legislativo lá no Congresso, digamos, tá? Que a gente fale, a gente aborde, né? Porque no todo ainda existem algumas situações que não vai ser um controle eminentemente judicial, né? Mas vai passar por algum viés político. Diga, Glei, o que você ia falar? Não, era só falar sobre a medida provisória, era um exemplo, né? Exatamente, doutor Glei. É uma das situações que a gente vai abordar aqui, né? Em que esse controle aí por exemplo, da medida provisória, né? Ele é repressivo, mas aí nem sempre ele vai ser feito pelo judiciário, né? A medida provisória, ela pode não ser convertida em lei, né? Pelo Congresso Nacional, tá certo? Então, realmente, é uma boa, né, consideração. Mas vamos aqui, só pela ordem, né? Colocar aqui, ó. Por exemplo, contra o controle político, pessoal. No Brasil, o que é que vocês acham? Como é que pode ser esse controle político? Ele é prévio ou ele é posterior? Ele é repressivo? Ana Patrícia, Glei. Quando eu digo prévio, vocês entendem o quê? O prévio que eu estou dizendo aqui, viu, Glei?
É antes da feitura da lei, quer dizer, a lei está em gestação, a lei está em elaboração, entende, pessoal? A lei não está pronta, então esse controle é prévio, ele pode ser prévio e político. Como é isso, pessoal? Onde que acontece? Glei, por exemplo. Você saberia dizer? Ana Patrícia. Executivo, né, que a senhora acabou de falar. Isso. E professor, né? Isso. Vou só procurar aqui o nosso artigozinho na Constituição. Diga. Que é o veto jurídico, né? Exatamente. Pronto. Ele pode ser prévio, né, Ana Patrícia? E pode ser pelo chefe do executivo, presidente da República. Aí, só para não deixar de informar aqui o artigo para vocês. Inclusive, viu, Glei, viu, Ana Patrícia, colegas, né, pessoal? Rafael Medeiros, bom dia. Inclusive, pessoal, essa questão aí de veto jurídico já foi até objeto aí de questões da OAB, certo? Então, por isso que é interessante a gente estar sempre abordando. O veto jurídico está aqui no artigo 66 da Constituição, parágrafo 1º, viu, Ana? Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês, né? É um controle prévio e político, gente. Um controle prévio e político. Quem é que está fazendo esse controle? Controle prévio quer dizer, a lei ainda não existe, a lei ainda não está, né, plena, não está na sua plenitude. Por exemplo, eu tenho esse controle prévio e político com o veto jurídico do presidente da República. Artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá claro, pessoal? Tá claro aí, Glei? Sim, professor, ok. O presidente pode vetar. Aí teve uma questãozinha da OAB que abordou essa questão do presidente do veto jurídico e ela mudava aí o prazo, né? Ela falava não em 15 dias úteis, mas trazia outro prazo. Então, vocês têm uma ideia de que ainda algumas questões, né, ainda vão para a letra da lei, para a literalidade do artigo, tá certo? Outra situação, Ana, Patrícia, Glei, Anne, Luana e Anne. Outra situação de controle prévio e político. Glei, bora lá. Oi, Professora, Ana. eu acho que não sei, eu penso que seja alguma coisa relacionada à homologação, né, das casas. Isso. As comissões de Constituição e Justiça, né? Isso. Exatamente, é Justiça. Acho que eu escrevi errado. Peraí, estou escrevendo aqui no chat. Justiça. Tanto do Senado quanto da Câmara. Então, pessoal, para a lei, né, ela vai... Estão acompanhando aí no chat também? Para a lei, ela ter essa validade, né, o critério da existência, né, a gente vai ver já aí no outro slide, né, várias questões, várias espécies de inconstitucionalidade, pessoal. A lei, ela vai tramitar, ela vai ter o processo legislativo próprio, que inclusive está comandado pela Constituição, mas aí ela vai tramitar, gente, também nas comissões de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado, tá certo? Que podem não aprovar esse projeto de lei, tá certo? E dar um parecer contrário, né? Existem os recursos também, né? Relativamente a esses pareceres contrários do projeto de lei.
aí é toda uma tramitação no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? No âmbito do Senado, por exemplo. Tá certo? O que é que eu tô querendo dizer com isso, gente? A lei ainda não existe, ó, é prévio. Então, é um controle político, né, das casas do Congresso, tá certo, Ana Patrícia? Tanto do Senado como da Câmara, né? Vai existir esse controle político aí, mas necessariamente, né, isso aí é um controle que a gente está vendo que não é do judiciário, é um controle prévio, é um controle aí das casas, né, das casas legislativas, né, comissões de Constituição e Justiça, no âmbito aí do Senado e da Câmara. Até, pessoal, aí a perguntinha que surge, né, Gleia, Ana Patrícia, esse controle político, tá certo? Será que ele pode suscitar alguma análise judicial, por exemplo, pelo STF, ele sendo um controle prévio, né? Por exemplo, da feitura ali especificamente da criação, por exemplo, da discussão de uma proposta de emenda à Constituição. Será que pode suscitar algum tipo de demanda judicial, alguma ação judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Hein? Professor, eu acho que não. Tinha até uma questãozinha dessa lá na prova de vocês, sobre o mandado de segurança. Lembram? Pessoal da primeira chamada. Quando for na semana que vem, a gente vai discutir aí essa temática. Mas, lembram, é possível, né, que um legislador, digamos, um parlamentar, né, um dos componentes aí dessas casas legislativas, né, seja do Congresso, do Senado, seja da Câmara dos Deputados, ele possa impetrar um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, né, em se tratando, por exemplo, de uma emenda à Constituição que é violadora às cláusulas pétreas. Entendem? Professor. A proposta de emenda à Constituição, por exemplo, que viola as cláusulas pétreas ali do artigo 60, parágrafo 4º, a legitimidade para esse caso aí, ela é unicamente do congressista, ou seja, ela é unicamente de um senador ou de um deputado. Diga, Ana. Professor, é porque eu tinha entendido, no caso, teria que partir uma provocação, ou assim, o Supremo deveria ser provocado. Eu entendi como se ele não tivesse sido provocado e pudesse, por exemplo, questionar, né? Sim, não. De ofício, não. No caso, não pode. Não, de ofício, não, realmente não. Mas aí, entendi tua consideração aí, né? Porque justamente, né, é uma questão própria, né, do legislativo, o Supremo, ele não vai efetivamente, né, digamos, adentrar, se imiscuir no mérito aí da atuação própria do legislador, entende? Mas eu digo, se efetivamente algum dos congressistas, que eu digo, senador ou deputado federal, né, quisesse insurgir contra uma proposta de emenda à Constituição, que ele acredita que ela é violadora de uma cláusula pétrea, ele pode fazê-lo, né? Esse controle, ele é judicial, né? E ele é prévio, entenderam aí por que ele é judicial? Porque vai impetrar um mandado de segurança. Tá claro, pessoal? Por que ele é judicial, gente? Ele não é político. Eu vou estar sujeitando a apreciação do Supremo, né? Eu vou estar, na verdade, ou deputado ou senador, e aí vai depender onde esta proposta de emenda esteja tramitando, né? Enquanto ela está tramitando na Câmara dos Deputados, este deputado federal, ele pode impetrar um mandado de segurança se ele acredita que tanto não está seguindo o procedimento legislativo, o processo legislativo formal, como especificamente, né, um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição está buscando ali, né, se alterar a Constituição, mas pode ser uma emenda violadora de cláusula pétrea, certo? Então, seria um sucedâneo, ele chama de sucedâneo de um ADIM, é isso? Mandado de segurança com sucedâneo de um ADIM, é assim que...
Na verdade, ele seria sucedâneo de um ADI, Gley, mas seria um controle prévio, entende por que prévio? Porque a lei ainda não existe, a emenda ainda não existe, entende? O prévio? Certo. Mas sujeito ao crivo do judiciário, pelo judiciário. Por quê? Porque o mandado de segurança é uma ação judicial, uma ação constitucional, entendeu? Não é sucedâneo de um ADIM, né, Gley? Porque a gente tem que pensar o seguinte, para sucedâneo, digamos assim, substitutivo, né, Gley, da ADI, porque a gente tem que pensar que para passar para o crivo do Supremo, né, em ADI ou ADC, a lei já tem que estar formatada, certo? E mesmo assim, viu, Gley, interessa, a lei já tem que estar criada, né, a lei tem que estar válida, a lei tem que estar vigente, né, publicizada. E é mais interessante a tua pergunta, sim, porque mesmo que viu, Gley, esse mandado de segurança, ele não, digamos, não prospere, né? Esse mandado de segurança aí impetrado pela figura do legislador, né? Seja ele deputado ou senador, nada impede que quando essa emenda à Constituição ela venha a ser aprovada, né? Seguindo o quórum aí qualificado dos 3/5 em votação dupla em cada casa do Congresso, ou mesmo no projeto de lei, né, que quando ele venha a ser aprovado, mesmo que com alguma irregularidade, né, digamos, no seu procedimento, na sua iniciativa, competência, desculpa, mesmo que seja aprovado, Gley, e caso seja aprovado, vai estar sujeito ao crivo no Supremo, entendeu? Pode estar sujeito ao crivo no ADI, para que se declare a inconstitucionalidade, se for o caso, entendeu? Mas aí a lei já vai estar no ordenamento jurídico, né? Já vai estar no mundo jurídico. Tá claro? Tá claro, Gley? Pessoal? Entendi, professor, entendi. O que a gente está falando aqui, né? Nesse todo esse tempo aqui da aula, né? Assim, esses, digamos, 15, 20 minutos. A gente está falando de quando a lei ainda está em criação, né, está no âmbito do processo legislativo, né, no âmbito da discussão das comissões, né, de Constituição e Justiça, do Senado, da Câmara, e a gente está falando também da lei quando ela já é criada, né? Esta lei já criada, esta lei já vigente, que vai servir como, enfim, objeto para ser aí, possivelmente, potencialmente, um objeto de confronto aí com a Constituição Federal, né? De verificação da compatibilidade com a Constituição Federal, tá certo? Então, assim, a gente viu aqui que existem, né? Eu coloquei aqui no chat para vocês que existe aqui a possibilidade desse controle prévio político, veto jurídico, né? O controle prévio político nas comissões de Constituição e Justiça do Senado. Existe um controle prévio e judicial, por exemplo, em relação a MS impetrado, né? Tendo como objeto, estou anotando aqui no chat, tá? Como objeto um projeto de lei ou uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, que não estão formalmente, digamos, né? E aí, Gley, interessante tua pergunta, formalmente adequados ao procedimento previsto, né, para a finalização prevista na Constituição Federal de 88. Certo? E isso aí, quem tem a legitimidade para esse MS, para esse mandado de segurança, é de um parlamentar. Que ele que tem o direito líquido e certo, né? O parlamentar, nesse caso, que teria o direito líquido e certo à feitura, né, adequada, à feitura correta da norma. Aí você considerou, inclusive, Gley, o Supremo já julgou que, em se tratando de questões que digam respeito à matéria, especificamente
da PEC, né, da proposta de emenda, ou mesmo a matéria do projeto de lei, né, ele não teria como adentrar no mérito ali do que está sendo discutido, né, para a formação daquela lei, por exemplo, tá? Ele tem como aferir a questão formal, né? Isso aí por SMS a ser impetrado por um parlamentar, tá certo? O que mais, pessoal? Pronto, aí o controle judicial, né? Natureza do órgão de controle. Esse controle judicial aqui, ele vai ocorrer, né, no Brasil, basicamente. Quem é que realiza esse controle judicial no Brasil? Ana Patrícia, Rafael Medeiros. Lembrem-se que nós estamos falando do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. No todo. O STF. No abstrato, né? Isso, o STF no controle abstrato, ou que se diz concentrado, né? Mas no todo, Ana Patrícia, controle judicial, no todo. Aí podem ser... É o Poder Judiciário. Pronto, todo o Poder Judiciário, né? Juízes e tribunais, ou seja, no caso concreto, se eu tiver o controle difuso, né? O controle difuso, ele vai ser uma questão incidental, né? Que vai ter que ser discutida ali, vai ter que ser, digamos, tratada, né? Vai ter que ser ali apreciada pelo juiz, né? Pelo juízo, para que ele possa resolver, ao final, a questão principal, né? No controle difuso, a gente fala de uma questão incidental. O incidente é tanto, né? É uma questão incidente, é um mérito. Por exemplo, você está alegando, você que eu digo, né? Digamos que um empresário, um impetrante, ele está alegando ali que que ele não quer custear, né? Não deseja, né? Remunerar os cofres públicos aí com determinado tributo, que ele considera que é inconstitucional a lei. A lei, por exemplo, ela não seguiu, ou existe uma bitributação, ele paga 2 vezes, né? Ou a lei não seguiu a questão da anterioridade tributária, né? Ele considera que é uma lei formalmente inconstitucional. O juiz vai apreciar a questão incidental, né? Todo e qualquer juiz ou tribunal, entenda, né? Todo e qualquer juiz ou tribunal. Nisso aí a gente tem um controle que é o tipo de controle difuso e, ao mesmo tempo, do caso concreto, certo? Então, o juiz vai apreciar aquele controle incidentalmente para dizer, julgo que realmente esta lei ela é inconstitucional, pois está implicando uma bitributação. E aí, no mérito, se a lei for julgada inconstitucional, então aquele empresário, né, aquela pessoa jurídica, ela não vai ter que custear com aquele tributo considerado inconstitucional. Entendeu, Ana? Ótimo. Então, pessoal, aí seria o controle difuso. Preventivo ou judicial, tá claro, né? Todo e qualquer juiz ou tribunal. Todo e qualquer juiz ou tribunal significa dizer, né, gente, que o juiz aqui um juiz aqui da comarca de Sobral, né? Sobral, ou do Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, enfim, né? Todo e qualquer juiz, ele tem a atribuição para realizar esse controle. O Tribunal de Justiça aqui também, né, no estado do Ceará, realizar esse controle difuso, né? Difuso significa que ele é disseminado, ele é espalhado, né? Disperso para todos os âmbitos da jurisdição. Tá claro, gente, isso aqui? O concentrado é lá, como a Ana Patrícia colocou aí, lá no Supremo Tribunal Federal, ou então, o que mais, doutor Gleice? Se eu tiver como parâmetro a Constituição do Estado do Ceará, onde é que esse controle concentrado ele vai ocorrer inicialmente, pessoal? Hein, doutor Gleice? Rafael Medeiros.
vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui? A Constituição Federal, né? Ela é o parâmetro de controle, né, para verificação dessa compatibilidade das leis e atos normativos, sejam leis ou atos normativos federais ou estaduais, diante dessa Constituição Federal, lá no Supremo, né? Esse controle concentrado realizado lá pelo Supremo. Se eu trouxer esse controle para o âmbito do Estado do Ceará, né? E eu digo que eu tenho como parâmetro a Constituição estadual, né? O Tribunal de Justiça, ele também pode realizar esse controle das leis e atos normativos relativas à Constituição do Estado, sim ou não, pessoal? Com certeza, né? O parâmetro de controle vai ser, né? Pode haver essa representação de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, tá certo? E o parâmetro de controle vai ser a Constituição do Estado, né? Isso também está prevista, né? Essa representação da inconstitucionalidade no âmbito dos estados, né? Essa ideia também está em contraguarida aqui na nossa Constituição Federal e na Constituição do Estado. No artigo 125, parágrafo 2º, diz assim: os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade, leis ou atos normativos, estaduais ou municipais, em face da Constituição estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão, tá certo? Então, a Constituição Federal é o parâmetro para o controle concentrado realizado pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição do Estado é o parâmetro, também é o parâmetro de controle para o controle concentrado realizado no Tribunal de Justiça, né? Aqui no TJ é tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, tá certo? Então, gente, tá claro até aqui? Esse controle preventivo, né, é aquele que se caracteriza, como a gente viu aí, por ter um contexto, né, uma incidência muito maior. No Brasil, a gente tem aí uma ideia de que ele pode vir até ser prévio, mas de uma maneira repressiva realizada pelo judiciário, né, o controle ainda da lei ou da emenda em elaboração, mas tem um caráter muito mais político e ele está bem ligado àquela espécie de controle lá do direito francês, né, do Conselho Constitucional francês. O controle repressivo, o que quer dizer? O controle repressivo vai dizer aqui para a gente que ele vai acontecer quando especificamente, né, a lei já está no ordenamento, a lei já está fazendo parte aí do ordenamento jurídico, já está incorporada ao ordenamento jurídico, né? Já está consolidada a existência da lei, já está válida, já está vigente. Então, são os pressupostos de validade da legislação, né, para que realmente aconteça esse controle repressivo. Tá claro, pessoal? Tá claro, gente? Até aqui? Para que exista este controle repressivo, ou seja, a lei, né, ela já está incorporada, ela já está vigente ao ordenamento jurídico, tá? Por isso se diz que o controle é repressivo. Ele vai ocorrer depois que a lei já foi devidamente elaborada e está vigente. Agora, a pergunta que ocorre, inclusive o Gley tinha mencionado, é que esse controle repressivo, ele se dá unicamente pelo Poder Judiciário? O que é que vocês acham? Doutor Gley? Ou eu posso ter um controle repressivo,
Eu posso ter um controle repressivo não judicial, ou tem um viés político. Ou seja, eu tenho aí um viés, né, uma ideia de um controle repressivo, já existe aí a possibilidade já existe a legislação pronta, né, mas eu posso ter um controle posterior num viés que seja político, por exemplo, pelo Congresso Nacional. Artigo 49, inciso 5º da nossa Constituição, tá certo? 49, inciso 5º da Constituição. Doutor Gley, você está aí com a Constituição, por gentileza? Alguém poderia ler para a gente aí o artigo 49, inciso 5º? Luana, Iane, a Anne, Rafael. Oi, pessoal, tem alguém aí, por gentileza? O artigo 49, inciso 5º, fala assim para a gente, da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Por exemplo, né, se houver uma autorização do Congresso para que o presidente edite aí uma lei, né, delegada, e o presidente exorbitou os limites dessa delegação já atribuída pelo Congresso, então o Congresso vem e edita um decreto legislativo sustando a lei aí delegada, né, elaborada pelo presidente, tá certo? Isso aí também é uma hipótese, tá? Gente, de um controle repressivo, a lei já existe, mas não é pelo judiciário, e sim pelo legislativo. Temos também a hipótese que o Gley havia colocado, né, o controle pelo Congresso das medidas provisórias. As medidas provisórias. Quando, por exemplo, não converte uma medida provisória em lei, né, ou especificamente aquela medida provisória, ela já tinha entrado ali na legislatura anteriormente, então pode haver também esse controle político, né, político de uma medida provisória que tem força de lei, né, das medidas provisórias, tá certo? Então, o Congresso pode exercer esse controle político também, tá certo? A posteriori, quer dizer, repressivo, por quê? Porque a medida provisória, ela já existe, né? Entretanto, ela está tendo sua análise ali verificada pelo Congresso Nacional, tá certo? Vamos lá. Tá claro até aqui, pessoal? Controle difuso e concentrado, né? Nós vimos, tá? Há pouco tempo, né? Falei aí que existem 3 grandes modelos de controle no mundo, tá? O controle difuso, ele surge em 1803, né? Ali originariamente americano, né? Nos Estados Unidos, tá? Com base em um precedente judicial, que é o caso Marbury versus Madison, né? Versus Madison, tá? Precedente judicial, né? Marbury versus Madison, que a Suprema Corte americana veio a julgar em 1803. Esse tipo de controle ele não estava, né, delimitado aí na Constituição, previsto, né, expressamente previsto na Constituição americana, 1787, mas vem a ser, né, acatado aí por uma ordem, um julgamento maior, nesse caso aí célebre, né, Marbury versus Madison, quando o Chief Justice, John Marshall, vem e diz que quem é o intérprete autêntico da Constituição é o Judiciário, e que vai caber à Suprema Corte dizer essas questões, né, interpretar essas questões constitucionais, tá certo? Já o controle difuso, né, regra geral,
Esses efeitos do controle difuso, a gente pode ver mais adiante, também serão interpartes, né? Podendo posteriormente chegar à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, aqui no Brasil, né? Mediante recurso extraordinário, por exemplo, tá certo? O controle concentrado, ele é proveniente das cortes, né? Dos tribunais da Europa, e tem uma previsão aí de início em 1920, tá? Com a Constituição do Tribunal Constitucional Austríaco, tá certo? Inclusive tendo aí como precursor, né, como um pensador inicial, a figura do Hans Kelsen, tá certo? Seria a ideia aqui dos tribunais constitucionais, né? Um único órgão legitimado para tratar dessas questões constitucionais, de índole, né, de matiz constitucional, tá? Seria a ideia das cortes constitucionais na Europa, como, por exemplo, né, na Alemanha, tá? Na Áustria, na Alemanha, né, que tem uma influência considerável aqui na atuação também do nosso Supremo Tribunal Federal, do próprio direito constitucional, tá certo? A Áustria, a Alemanha, a Espanha, Portugal, Itália, tá certo? São exemplos aí de países que adotam a figura do Tribunal Constitucional. Quanto à forma, modo de controle constitucional, eu tenho a ideia da via incidental, né? Que basicamente seria uma ideia, né? Uma incidência aqui, incidental, né? Do controle difuso, no caso concreto, né? E temos aí por via principal, o que não quer dizer que necessariamente o controle aí concentrado ele seja unicamente, né, baseado em uma questão da lei em tese ou da lei em abstrato. A gente vai ver, como por exemplo a questão da ação interventiva, eu tenho uma situação fática ali, uma situação que está, né, levando ao conhecimento do Supremo uma possível ação interventiva, tá certo? E a via principal, a ação direta, né, são as ações de controle, em geral, controle concentrado lá no âmbito dos tribunais, seja do Supremo Tribunal Federal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, seja de um Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro uma Constituição estadual. Tá certo, pessoal? Vocês estão compreendendo aqui essa apresentação inicial desse primeiro slide aqui da disciplina? Sim, professora. Ok, Lorena, no caso da unidade 3, tá? Eu não sei se está bastante claro aí, mas a gente já passou por várias situações aqui, né? Dizendo aqui a ideia do controle preventivo e repressivo, quando ele é, inclusive, considerado político, quando ele pode ser considerado um repressivo político, um repressivo judicial. Tá certo, pessoal? Bom, a gente tem outro slide aí nesse contexto, né? Quanto à norma constitucional violada, se ela é formal, né, essa violação, as espécies de inconstitucionalidade, formal e material, formal propriamente dita, subjetiva e objetiva, orgânica, tá certo? Material, o próprio conteúdo da norma contrária da Constituição, tá certo? Então, eu quero pedir a vocês aqui que façam uma leitura, né? Gente, aí nos livros, tá? Do manual, quem tiver em casa, né? De direito constitucional, tá certo? Sobre a questão da inconstitucionalidade formal e material da lei, a ideia do procedimento legislativo de feitura das leis, das normas, tá certo? Porque a gente vai realmente especificar esse slide aqui na próxima aula, né? De quinta-feira, tá certo? Porque é bem interessante a gente abordar, por exemplo, essas questões de inconstitucionalidade formal propriamente dita, né, subjetiva e objetiva, a questão orgânica, a questão aqui de inconstitucionalidade superveniente, que no Brasil não é considerada essa inconstitucionalidade superveniente, e quanto ao prisma de apuração dessa inconstitucionalidade também, se ela é direta, se ela é indireta, tá certo? Então, por gentileza, eu peço que vocês leiam, né, em casa aí, os livros de direito constitucional, quem tiver em casa, né, por exemplo, nem que seja, né, os manuais mais
Pedro Lenza, enfim, mas que dê uma lidinha sobre essa questão aí das inconstitucionalidades, tá ok, gente? Eu não vou entrar agora em detalhes aí nesse ponto, né, porque basicamente a gente está aí se encaminhando para o final da aula, né? Então não teria sentido aí começar agora para a gente não concluir, tá certo? Então na quinta-feira a gente vai concluir essas espécies de inconstitucionalidade aí desse slide e a gente já vai estar adentrando, tá certo, pessoal? Na ação direta de inconstitucionalidade, ok? Legitimidade, objeto, tudo isso. Outra indicação de leitura para vocês também é a Lei 9868/99, né? Fazer a leitura e o estudo da lei número 9868/99, tá certo? Esta lei trata da ADI, da ADC, da ADIM por omissão também. Tá ok, gente? O pessoal aí tá mais calado hoje, né? Enfim. Mas eu vou tentar aqui fazer a chamada de vocês, por gentileza. A frequência, se vocês puderem responder aqui no microfone, eu agradeço, tá certo? Obrigada. E aí, assim, pessoal, recomendo que comecem a estudar realmente essa temática do controle de constitucionalidade, tá certo? Porque é conteúdo mais complexo e bem importante também da nossa disciplina, tá ok? A frequência, gente. Professora. Diga, Glei. Professora. Eu. Já tem data para sua V3, é porque eu não olhei no sistema. Glei, tem, eu acho que ela deixa para dezembro mesmo. Ó, dia 8 e 10 de dezembro. Ah, ok. Tá bom. Tá lá no plano, viu, de ensino. Tá bom. Tá bom? A frequência, pessoal, da aula de hoje. Vamos lá. A Ana Beatriz. Por gentileza, se vocês puderem responder no microfone, eu agradeço. A Ana Beatriz. A Ana Patrícia tá aí, né? Presente, professor. Obrigada, Ana. Até quinta. Até quinta, obrigada. Eu tô terminando as provinhas de vocês ainda para enviar, tá ok? A Ananda Teixeira. A Anne Carolina tá aí? Presente, professor. Ok, doutora. A Beatriz Coelho tá aqui? O Dinael não tá? Dejalma não tá? O pessoal ainda tá esticando o feriado, né? Hoje, o Gabriel não tá? O Glei tá aqui? Presente. Ok, obrigada, Glei. Esse não tá. Joviano não tá. Júlia Albuquerque. O Leno. A Lorena tá aqui, né, doutora Lorena? A Luana Lima. Ok. Luana Lima tá aqui? Luana Louise. Presente, professora. A Louise, né? Isso, aluna Louise. Ok. A Magna tá aqui, tá? Presente, professora. Tá ok, doutora. A Marcília não pôde participar. O Rafael tá aí, né, Rafael? Tá aqui, tá? Rafael. A Ticiana. Tá. O Tássio. A Iane. Doutora Iane. Pois é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês por hoje. Ana Patrícia, Anne, Rafael, tá certo? E aí vocês devem começar a estudar, né, esse capítulo 3 aí, unidade 3, que é do controle, tá bom?
para a gente ir retirando, elucidando aí as dúvidas que eventualmente vierem a surgir. Tá ok? Pois um bom dia, a gente se encontra na quinta-feira, no mesmo horário. Obrigada, gente. Vou interromper aqui a gravação, tá bom?